Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando a palavra do Senhor e fazendo uma oração, buscando aí no Senhor a comunhão com Ele, ouvir da palavra dEle, falar com Ele, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Meus irmãos, nós temos sentidos espirituais, Nós temos os sentidos que nos comunicam com esse mundo e os sentidos que nos comunicam com Deus. E para isso nós precisamos crescer em intimidade com Ele, para que nós sejamos mais sensíveis no ouvido, nos olhos, no falar, até naquilo que nós sentimos cheiro. Às vezes nós sentimos cheiro de coisas que não estão agradando a Deus, não é assim? Pois é, meus irmãos, glória a Deus. Hoje estou sem touca, hoje deu uma leve aquecida na temperatura, e já vai ficando mais tranquilo, mas tem dia que a coisa tá feia, tá muito frio. Então vamos compartilhar aí da palavra. Hoje é Atos 14, estamos caminhando aí para o livro de Atos, conhecendo como foi o início da estruturação da Igreja de Cristo pós a sua subida, pós o retorno para o Pai. Ele voltou para o Pai e enviou para nós o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que aqui nessa igreja primitiva tem feito grandes maravilhas. Jesus, ele selecionou ali aqueles 12, os mais próximos, esses 12 viraram 11 com a morte de Judas, depois colocaram Matias no lugar dele, e esses apóstolos, eles, juntamente com toda a igreja que vai se formando, desde o Pentecostes, desde aquelas 3.000 pessoas que se juntaram, e desde o apedrejamento de Estevão, onde os demais irmãos que estavam em Jerusalém se dispersaram para toda a região, e cada qual aí pregando a palavra e criando pequenos grupos, pequenas células, pequenas comunidades, e o evangelho ali vai crescendo, foi crescendo, e essa igreja, a cada capítulo que nós vamos caminhando, nós vamos observando uma igreja mais pujante, mais forte, uma igreja mais robusta, mais volumosa, e uma igreja mais poderosa. Porque quando a gente fala de poder, nós imaginamos aí uma igreja, um ajuntamento de pessoas vivendo, se reunindo nas casas, nas casas dos irmãos, ou em pequenas vilas, em pequenas comunidades, porque muitos deles vendiam os seus bens para depositar aos pés dos apóstolos. Então eu imagino que ali tivesse alguma vilazinha, alguma comunidade onde essas pessoas compartilhavam, inclusive, as habitações. E no caminhar de Atos nós vamos observando, sobretudo aí focados na pessoa dos apóstolos, e foi ali, nós falamos bastante de Pedro, agora nós estamos falando bastante de Paulo. Paulo, depois que ele se converteu, ele se uniu ali a Barnabé, que foi aquele que apresentou Paulo para os demais irmãos depois da conversão dele, porque todos tinham muito temor em relação a Paulo, porque foi por meio da liderança dele que Estevão, um dos diáconos, foi apedrejado. Então Paulo e Barnabé, houve uma boa parceria, formaram ali uma boa equipe de evangelismo, e nós estamos aí na primeira grande viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. Lembrando que João Marcos, no capítulo anterior, ele voltou para Jerusalém, o sobrinho de Barnabé, filho de Maria, e estamos aí agora somente com Paulo e Barnabé fazendo esse trabalho missionário que tem dado muitos frutos. Nós falamos nos capítulos anteriores aí que Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja, pela comunidade de Antioquia a pregar o evangelho. Ontem nós falamos lá sobre Salamina, a região onde que Paulo e Barnabé estiveram pregando ali. Hoje nós vamos falar de mais algumas localidades onde Paulo e Barnabé eles estiveram a pregar. Então saíram daquela região onde eles estavam e agora estão
né, se moveram para Icônio, uma das cidades. Hoje nós vamos ver que eles estiveram em Icônio, Listra e Derbe. E depois eles voltam para Antioquia, finalizando esse primeiro ciclo. Chegando em Icônio, né, eles, como sendo judeus, né, eles vão para o local mais óbvio, né, para se pregar, ali onde as pessoas estavam já a amadurecer sua fé. Né? Eles, como bons estrategistas que foram, né, eles iriam começar a pregar para aquelas pessoas que já tinham um certo amadurecimento religioso, até porque que essas pessoas se convertendo se transformam em multiplicadores. Né? E ali em Icônio eles vão, né, em uma sinagoga, onde Paulo e Barnabé pregam a palavra com ousadia, e naquele lugar, né, após essas pregações, após, né, esse trabalho evangelístico, né, os judeus e gregos meio que se dividem ali a sua opinião. Lembrando que naquela sinagoga tinham judeus e tinham gregos. Aí você me pergunta, mas por que tinha grego numa sinagoga de judeus? Meus irmãos, entendam, o povo judeu é diferente daqueles que praticam a religião do judaísmo. Tá? Abraão era descendente de Éber, que era neto de Adão ou de Noé? De Adão. E aí o que acontece? Ele, por ser neto de Éber, né, esse povo que nasce por meio de Abraão, eles passam a ser reconhecidos como hebreus, porque eles são parentes de Éber. E ali, por serem parentes de Éber, eles adquirem esse nome como um povo crescente. Abraão e seus descendentes. Abraão, Isaac, Jacó, né? Ali José no Egito, e eles, os 70 que descem para o Egito se transformam em uma multidão de mais de 1 milhão ao longo de 400 anos. Então, são hebreus, descendentes de Éber. Né? Somente para poder te explicar aí, para você não se confundir. Depois, né, acontece ali que o anjo muda o nome de Jacó para Israel, então esse povo agora não é reconhecido mais como hebreus, agora são israelenses. E por fim, né, após a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, né, o Reino do Sul era composto pelas tribos de Benjamim e Judá, né, e por ser mais importante a tribo de Judá, né, esse povo agora é reconhecido como judeu, então passa a ser judeus. Então o povo vem de hebreu, israelense e agora judeus. Só que a religião que esse povo professa, aí é uma religião do judaísmo. E no judaísmo, eu como um brasileiro posso, né, me converter ao judaísmo e praticar os ritos próprios do judaísmo. Então, só para você entender. Então, nessa sinagoga tinha judeus e gregos. E eles ficaram divididos após a pregação de Paulo e Barnabé. Né, de modo que parte se agradou e outra parte não. Os que não se agradaram, o que fizeram? Incitaram os que estavam de fora da sinagoga, ou seja, o povo gentil que estava por ali, porque sabia que Paulo e Barnabé estavam pregando muito para os gentios. E eles levantaram ali uma campanha contra eles, a ponto de eles terem que fugir, né, ali da cidade de Icônio, e eles se transferem para uma outra cidade chamada Listra. E chegando em Listra, lembrando que ali a presença de gregos era muito grande, a sua cultura e religião, então chegando em Listra, eles, em pregar a palavra para os gentios, eles encontraram um certo coxo, um aleijado, e que Paulo, né, por meio do dom do Espírito Santo de cura, né, tomou aquele homem pelas mãos e, né, segundo a palavra de Deus na vida dele, segundo o poder do Espírito Santo que estava nele, esse homem passou a caminhar e foi curado. E as curas naquele tempo, pessoal, era algo assim inexistente, não havia cura. Não havia cura nem pela medicina, que não existia uma medicina, e também não havia cura pelo poder de Deus, que, né, vamos lembrar que o Espírito Santo, há pouquíssimo tempo antes, é que tinha, né, descido à terra e sobre a vida das pessoas, o que aconteceu lá no Pentecostes. Então, Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo, então agora uma cura era mais possível. E acontece a cura desse coxo, e a partir da cura do coxo, o que acontece assim, de importante? Toda a cidade fica sabendo disso.
se transforma em alvoroço. Assim como Pedro curou o coxo de nascença lá na porta formosa no templo, né, que deu aquele tumulto todo, porque ele entrou no templo e aí os sacerdotes e sumos sacerdotes, né, até mandaram prender Pedro, enfim. Aqui foi um alvoroço muito grande, a cidade toda ficou sabendo a respeito da cura desse homem. E aí o que acontece? Né, muitas pessoas passaram a crer, né, no Deus de Paulo e Barnabé, né, a tal ponto de alguns, aliás, uma boa maioria, partir do princípio que eles não eram homens, eram deuses. Né, compararam Paulo a Mercúrio e Barnabé, né, compararam a Júpiter. Como se o próprio Deus tivesse encarnado. Mercúrio e Júpiter eram deuses gregos, então como se eles próprios tivessem encarnado em Paulo e Barnabé e passaram a adorar os dois. Né? E por ter passado a adorar os dois, né, eles rejeitam aquilo e ainda diz para eles: homens, nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, né, sujeitos às mesmas condições de um humano, nós não temos nada nós não somos deuses, né, que eles quiseram dizer, não nos adorem, né, mas isso não adiantou, né, alguns sacerdotes buscaram, né, a Bíblia chama aí de touros, mas aí buscaram animais para serem sacrificados naquele templo, diante do templo, para Paulo e Barnabé. E eles ali fizeram uma explanação, fizeram ali, né, uma defesa contra, né, esse procedimento, para que não o adorassem. Eles inclusive rasgaram suas vestes para demonstrar, né, humildade, para demonstrar que eles estavam desligados dessa questão humana, desligados da soberba, eles não tinham prazer em serem adorados. Então rasgaram suas vestes e fizeram ali, né, uma palestra, digamos assim, uma pregação, fizeram uma defesa, né, fizeram ali um grande discurso contra toda essa forma de adoração. E ali, né, eles decepcionados, porque afinal de contas, então vocês não são deuses, né? Vocês curaram, mas não são deuses, então vocês devem ser mágicos né, enganadores, sei lá, alguma coisa do tipo. Sei que ficaram decepcionados ali porque eles queriam, né, ter encontrado em homens, né, a porção própria do Deus que eles adoravam naqueles templos ali. Né? E aí acontece algo bem interessante. O interessante é o triste, né? Porque o que acontece? Aqueles judeus lá da cidade anterior de Icônio, né, eles tinham expulsado, né, Paulo e Barnabé daquela cidade, e eles ficam sabendo o que estava acontecendo agora em Listra. E eles vão até Listra e chegam nesse ambiente, né, no momento em que aquele povo, imaginando que Paulo e Barnabé eram deuses e de repente ficaram decepcionados, eles se juntam, né, os judeus de Icônio com os de Listra e aqueles gregos ali, eles se juntam para inflamar aquela população contra eles. E o resultado foi um apedrejamento, né, acabaram por apedrejar Paulo, né, de modo até a imaginarem que ele estava morto. Né? Então, assim, existe aquela passagem em que Paulo faz aquele resumo do que ele passou no que tange a ser vítima de violência, e com certeza esse foi um dos momentos mais difíceis para ele, porque ele poderia ter falecido ali, mas Deus não tinha acabado, né, o seu projeto, o seu plano para a vida de Paulo e Barnabé e para a igreja que estava nascendo. Lembremos que tudo precisa acontecer e acontece para glorificar o Senhor, e ali Paulo e Barnabé tinham ainda, né, uma missão pela frente, tinha ainda, né, grandiosas coisas para fazer para o Senhor, e muitas igrejas a plantar nas diversas regiões e viagens missionárias que eles ainda fariam. E ali, né, os crentes, as pessoas convertidas, conseguem remover Paulo para um local seguro, né, e ali Barnabé, juntamente com Paulo, eles retornam, né, eles saem, né, de Listra, né, e retornam. Eles estiveram em Listra e eles também tinham passado na cidade de Derbe, né, mas ali naquela região, após tudo isso acontecer, eles viram que tinham que voltar para casa e tinham que passar um tempo ali de recuperação, né, e também de prestação de contas, digamos assim. Né, eles
passariam ali para a igreja de Antioquia, que é a igreja de onde eles foram enviados, né, o que tinha acontecido, as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Lembrando que eles não destacariam as coisas difíceis que passaram, mas sobretudo as igrejas que plantaram, os anciãos que levantaram para poder cuidar das comunidades, das famílias, né, os milagres, os sinais. Então Deus estava se movendo de forma poderosa no meio do ministério de Paulo e Barnabé e também, né, das várias igrejas plantadas, as comunidades que estavam ali em torno do Evangelho e, né, debaixo da presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, recebidos lá em Antioquia, ficaram muito felizes com tudo isso e eu creio aí que uma boa parte dessa primeira viagem missionária a gente já tenha destacado e a gente vai continuando nos próximos capítulos. Amém? Bora orar? Vamos falar com o Senhor Jesus, vamos pedir um dia abençoado e em paz para começarmos, né, a nossa semana na presença do Senhor. Amém? Então oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por estar aprendendo sobre esse tempo precioso onde a tua igreja nasceu, Pai, e de forma tão poderosa, com pessoas tão piedosas e santas na tua presença. Paulo e Barnabé foram tremendos, ó Deus, na pregação do Evangelho, nos sinais, foram tremendos na defesa, Senhor, da tua palavra e do teu reino. E, ó Pai, nós te pedimos que nós possamos ser assim também, defensores, advogados, grandiosos, pregadores, influenciadores da tua palavra, Pai. Influenciadores do teu reino, influenciadores, ó Deus, dos dons do Espírito Santo, influenciadores e praticantes dos frutos do Espírito. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa semana que ora se inicia. Oro, Senhor Jesus, para que tenhamos uma semana de paz, de alegria, de força, de ânimo. Oramos a Deus agradecendo pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Agradecemos em nome de Jesus, Paizinho querido, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, cuidado de nós, Pai. Abençoado as nossas vidas, nos dado alimento diário, abençoado os nossos sentidos, nos permitido estar de pé sobre os nossos pés, Pai. Muito obrigado. Quero orar, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão nos hospitais, acamadas, sentindo dor, sem esperança, com tristeza, Pai. Oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, de forma poderosa nessas vidas, restaurar a energia, restaurar o ânimo, restaurar a disposição, restaurar, ó Deus, a visão, Pai. A tua palavra diz, ó Pai, que os jovens sonhariam, Pai. Os jovens teriam visões e os velhos sonhariam, Pai. Nós oramos em nome de Jesus para que esse sonhar, Pai, esse renovo da esperança seja sobre a vida de todas as pessoas que estão enfermas. Que o Senhor venha, ó Deus, dar, ó Deus, um caminho, preparar médicos, ó Pai. Preparar, ó Deus, uma estrutura de saúde para que essas pessoas possam melhorar. Mas, sobretudo, ó Deus, nós oramos e acreditamos, ó Deus, no teu milagre. Oramos e acreditamos, ó Pai, no que está escrito lá em Isaías 53, que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Oro para essa pessoa que está triste, essa pessoa que está angustiada, depressiva, Pai. Oro para essa pessoa que perdeu a esperança, para que, em nome de Jesus, essa pessoa possa, cada dia, Senhor, buscar no Senhor o renovo e o alívio para suas cargas. Em nome de Jesus, lança fora todo mal, toda obra do maligno sobre essas vidas, Pai. Se há espírito de macumbaria, se há espírito, Senhor Jesus, de toda e qualquer forma de opressão, manifestação demoníaca, Pai, possessão, em nome de Jesus, eu declaro, investido da autoridade que é no nome de Jesus e pedindo perdão pelos meus pecados, eu declaro em nome de Jesus, liberta essa vida, Pai, em nome de Jesus. Lança fora todo mal, toda procedência maligna. E dá libertação e vida em abundância. Assim eu oro e já te agradeço, Paizinho querido, pedindo uma semana cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Não deixe de compartilhar essa mensagem com a pessoa que você ama. Deixe aí nos comentários pedido de oração, não tenha vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Curte, comenta e compartilha. Lança lá nos grupos de WhatsApp, né? Lança aí para suas listas de transmissão, para as pessoas que você tem relacionamento, porque com certeza vai ser edificador aprender da palavra e meditar na palavra do Senhor, e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.